Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos abrir a nossa apostila em ciências na página 23 e vamos com o tema: De onde vem tanto lixo? Para carregar alimentos, evitando que estraguem ou sejam contaminados, é comum o uso de embalagens como lancheiras ou garrafas plásticas. Mas você já pensou na quantidade de embalagens de alimentos e de outros produtos, como de higiene, que descartamos todos os dias? E você sabe para onde vai esse material que jogamos no lixo? Observe as cenas representadas nas ilustrações a seguir, né? Então, os parques públicos são espaços construídos para o lazer das pessoas de todas as idades. E principalmente em dias chuvosos, ir ao cinema em um shopping center pode ser bastante divertido, mas vocês já imaginaram a quantidade de lixos que é acumulado nos shoppings? Nos parques, as pessoas praticam atividades físicas e produzem menos lixos. E a importância é limpar os dejetos dos animais quando se leva no parquinho, né? Levar embalagens para jogar o lixo e depois levar para as lixeiras ou levar para casa para dar o destino certo, né, gente? Então vamos tomar cuidado, tanto em parque quanto em shoppings, né? Dar o lixo o seu destino certo, tá? Vamos lá. O problema do lixo na atualidade. O lixo sempre esteve presente na vida das pessoas. Entretanto, há milhares de anos, ele era constituído principalmente por materiais orgânicos, como restos de alimentos e pedaços de madeira. Então, o lixo era decomposto facilmente por bactérias e fungos e não representava um grande problema para o ambiente. Mas, com o passar do tempo e o crescimento das cidades, a composição do lixo foi se modificando, sobretudo em virtude do desenvolvimento dos materiais como o plástico, o vidro, que demoram centenas de anos para se decomporem na natureza. Além disso, passamos a produzir muito mais lixo do que antigamente. Em nosso dia a dia, descartamos todos os tipos de produtos, alimentos, embalagens, aparelhos eletrônicos, fraldas e outros produtos descartáveis, como sacolas plásticas, objetos quebrados e entre muitos outros. As indústrias que fabricam todos esses produtos também geram grande quantidade de resíduos. Atualmente, a grande quantidade de lixo produzido diariamente é um problema ambiental no Brasil e no mundo. Isso porque o lixo necessita de espaço e de tratamento para evitar que sejam liberadas substâncias que poluem o ar, a água e o solo. O acúmulo de lixo nas cidades também aumenta o risco de disseminação de doenças e o entupimento dos bueiros, podendo causar alagamentos. Observem na imagem ali. O lixo descartado de forma incorreta acumula-se nas ruas e entope bueiros, impedindo o escoamento da água e provocando alagamentos. Olha que texto interessante. Você sabia? O lixo que produzimos se acumula até no espaço. Há restos de foguetes, satélites artificiais, antigos e até ferramentas perdidas por astronautas vagando ao redor do nosso planeta. Esses equipamentos são importantes para estudar a Terra e para atividades como localização e transmissão de informações via rádio e televisão. Entretanto, esse lixo é perigoso, porque pode colidir com os satélites artificiais e aeronaves, além de haver o risco de voltar à Terra, provocar um acidente. Então, observem ali no planeta, os pontos brancos representam o lixo espacial existente ao redor da Terra. Tipos de lixos. Então, o primeiro lixo que nós vamos estudar é o lixo doméstico. É produzido pelas atividades mais comuns do dia a dia, como cozinhar, ir ao banheiro e varrer o chão.
ele deve ser separado em materiais recicláveis, plásticos, vidros, papéis, metais, e não recicláveis, restos de alimentos, guardanapos sujos, fraldas descartáveis e usadas. O lixo separado deve ser colocado em sacos plásticos e recolhido pelo Serviço de Coleta Seletiva do Lixo do município. Então, a coleta do lixo doméstico é essencial para manter a limpeza das cidades. O outro tipo de lixo que nós vamos estudar agora é o caso dos medicamentos vencidos, dos remédios, pilhas usadas, aparelhos eletrônicos estragados. Cada um desses materiais tem um destino específico. Os medicamentos vencidos devem ser entregues em farmácias ou unidades básicas de saúde, de onde são encaminhados para incineração, evitando que poluam o ambiente. Então, observem ali a coleta de medicamentos em unidade básica de saúde. O que é incineração? É o processo de queima de materiais em alta temperatura. As pilhas e as baterias, elas contêm substâncias que podem poluir o ambiente e prejudicar os seres vivos, incluindo os seres humanos. Por isso, elas devem ser descartadas em postos de coletas encontrados nos locais de vendas e nas fábricas desses produtos. Os fabricantes de pilhas e baterias são responsáveis por tratar os resíduos desses produtos de modo que não poluam o ambiente. Então, pilhas e baterias usadas devem ser encaminhadas para a coleta específica para não poluir o ambiente. Os lixos eletrônicos, como computadores, celulares, videogames, também apresentam componentes que podem poluir o ambiente. Além disso, esses produtos têm várias peças que podem ser reaproveitadas e encaminhadas para as indústrias, evitando que mais materiais sejam extraídos da natureza. Por isso, os produtos eletrônicos devem ser descartados em postos de coleta disponibilizados pelos fabricantes ou serem encaminhados a lojas especializadas em comprar e encaminhar o lixo eletrônico para o descarte correto. Então, as placas usadas em produtos eletrônicos, eles contêm vários componentes que podem poluir o ambiente e é por isso que devem ser reciclados ou reutilizados. Não é somente em nossas casas que o lixo é produzido. Nos hospitais e clínicas, por exemplo, é gerado um lixo diferente de resíduo, o lixo hospitalar. Esse lixo contém materiais como agulhas, seringas, algodão e outros componentes usados nos procedimentos médicos, os quais podem estar contaminados e transmitir doenças. Por este motivo, o lixo hospitalar deve ser manuseado por profissionais treinados, embalados de forma que não ofereçam risco às pessoas e ao ambiente, e encaminhado ao destino adequado, que varia de acordo com o material descartado, sendo o mais comum a incineração. Então, olhem ali, os profissionais que fazem a coleta do lixo hospitalar devem utilizar roupas especiais, máscaras, luvas e óculos de proteção, né? Porque ali o lixo é contaminado, né? Tem restos de agulhas, seringas e pode contaminar as pessoas. O lixo industrial é formado por plásticos, produtos químicos, restos de alimentos, óleos, papéis, tintura e entre outros. As indústrias têm o dever de dar a cada tipo de resíduo que produzem o destino determinado por lei, para que não prejudique o ambiente. Por exemplo, é uma obrigação das indústrias tratar a água com resíduos antes de liberá-la aos rios. Então, uma indústria que produz papel como resíduo deve triturá-la e encaminhá-lo para a reciclagem, né? Então, aqui na nossa página, nós vamos ter atividades para fazer. Com o passar do tempo, a composição se modificou.
Desenhe nos espaços a seguir o que era produzido de resíduo por pessoas que viveram no passado e como é o lixo produzido pelas pessoas na atualidade. Então, antigamente nós vamos desenhar que eram os materiais orgânicos, como restos de plantas e animais. E atualmente, além dos materiais orgânicos, nós vamos desenhar materiais que não se decompõem com facilidade, como sacos plásticos, papel de alumínio, objetos de vidro, fraldas descartáveis, tá? Atividade 2. No decorrer de um dia, foram produzidos vários descartes diferentes na casa de Pedro. Cascas de banana, uma cartela de remédio vencidas de sua mãe, pilhas vencidas que estavam no controle de seu videogame e uma lanterna velha que seu avô desistiu de consertar. Para não poluir o ambiente, explique como cada um desses materiais deve ser descartado, ok? Vamos lá? As cascas de banana, elas podem ser descartadas num lixo orgânico. As pilhas devem ser levadas a um posto de descarte. As baterias e as pilhas e a cartela de remédio devem ser levadas a um ponto de descarte de medicamentos. E a lanterna a um... Vamos ouvir um texto com muita atenção. Grande depósito de lixo do Pacífico contém 87 mil toneladas de plástico. No Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, a centenas de quilômetros de distância de qualquer cidade grande, garrafas plásticas, brinquedos, aparelhos eletrônicos quebrados, redes de pescas abandonadas e milhões de outros fragmentos e resíduos estão flutuando na água. Pesquisadores calculam que o volume de lixo em questão é de pelo menos 87 mil toneladas. Nos últimos anos, essa notória pilha de sujeira veio a ser conhecida como a Grande Ilha de Lixo do Pacífico, um cemitério oceânico móvel ao qual objetos de uso cotidiano chegam arrastados pelas correntes marítimas. O plástico termina por se desintegrar em forma de partículas minúsculas, muitas das quais são comidas pelos peixes e podem vir a ingressar em nossa cadeia alimentar. Agora, sublinhe no texto o que acontece com o plástico no oceano depois de um determinado tempo, né? Então, o plástico, ele termina por se desintegrar em forma de partículas minúsculas, muitas das quais são comidas por peixe e podem vir a ingressar em nossa cadeia alimentar. A letra B. Como o lixo é levado para essa região do oceano onde não existem ilhas habitadas por pessoas? Então, o lixo é descartado de maneira incorreta nas cidades e é carregado pela água das chuvas até os rios e oceanos e pela movimentação das correntes de água acumula-se em determinados pontos, tá? Então, como que o lixo é levado, né? Então, ele vai sendo descartado de maneira incorreta, vai sendo carregado pela água das chuvas até os rios e até o oceano. A letra C. Explique de que maneira o plástico descartado nos oceanos pode retornar aos seres humanos. Então, por meio da cadeia alimentar. O peixe e os outros animais, eles comem as partículas de plástico e ao se alimentarem, e nós, ao se alimentarmos desses animais, também acabamos ingerindo o plástico. Então, vejam como é triste, até nós acabamos comendo o que não presta, partículas de plástico. A partir dessa aula, vamos tomar cuidado com os lixos. Eu sei que vocês, quando estão na escola, cuidam do lixo para ser dado o destino certo, não ser jogado no pátio, né? Então, vamos cuidar com o meio ambiente que ele agradece. Beijos e até a nossa próxima aula, tá, meus amores? Um beijão para vocês.